Tem muitos pontos nessa mensagem, muitos pontos importantes, e eu quero detalhar cada um deles e que você tire o máximo proveito da palavra, porque eu vou começar dizendo assim, fazendo só essa leitura aqui para você. Pois a verdade é que Deus fala, diga comigo, ora de um modo, ora de outro. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Então, qual é a nossa responsabilidade? Primeiro, prestar atenção. Prestar atenção, buscar o que a Bíblia diz, discernimento. O que Deus está falando? Porque Ele está falando o tempo todo, e hoje você vai entender um pouquinho a esse respeito. Nós vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 6, que diz assim, Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Diga essas palavras comigo, diga: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel, diga essa palavra, investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu, mais uma vez, toda vez que eu peço você para repetir, tem um sentido, tá? Não, todas as vezes que eu falar assim, repete essa palavra, grave que esses são pontos, palavras-chave. E o mais importante para mim, eu não tenho nenhuma intenção de te contar a história, nenhuma, porque nós aprendemos que história não muda a vida de ninguém. O que eu tento transferir para você é o Espírito. Eu sempre digo, se você não pegar o Espírito, de nada vai valer, nada vai resolver. História você pode estudar sozinho, pode meditar sozinho, só para ter o conhecimento, mas pegar o Espírito é outra história. E o que muda a tua vida é pegar o Espírito, é justamente a sua capacidade de absorver e pegar o Espírito. Então, cada ponto desse que eu estou trazendo a você, e eu vou confrontar e eu vou te mostrar que muitos de vocês estão sofrendo a consequência de não prestar atenção nos detalhes. Então, presta atenção. Então, eu vou voltar aqui. O rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu, diga comigo, alertou o rei. Agora, lê a última frase assim com ênfase, por gentileza. Que? Então, presta atenção. Aqui tem uma mensagem muito importante para nós, que não pode ser ignorada. Por quê? Eu já fiz questão de começar a leitura dizendo assim, pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Então, se você estiver prestando atenção, você vai entender. Se você não estiver prestando atenção, você não vai entender. E se você não entender, qual vai ser o problema disso? Você vai tomar direções que você não devia tomar. Você vai deixar passar coisas que você não poderia deixar passar. E aí, o que vai acontecer? O texto diz o seguinte: o rei da Síria era inimigo do rei de Israel e estava
em guerra, não só contra o rei de Israel, mas contra o povo de Deus. Preparava emboscadas, arquitetava, organizava emboscadas, ciladas contra Israel, mas sempre, diga comigo, sempre Deus dava livramentos. Mas como é que vinham esses livramentos? Através dos alertas, através da palavra que o homem de Deus, pelo Espírito Santo, levava até eles. Então, é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Nós enfrentamos guerras diariamente. Enfrentamos ou não enfrentamos? Todos os dias tem situações, tem um rei da Síria tentando nos prejudicar. Todos os dias o diabo tem armado situações, ciladas, com o propósito de derrubá-lo, de causar prejuízos, de fazer com que você fracasse, caia em ciladas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Aí qual é o problema disso? Uma pessoa errada no seu caminho, ela não pode causar prejuízos terríveis? Sim ou não? Uma pessoa errada, um negócio errado, uma parceria errada, uma influência errada, pode causar danos terríveis, do qual se torna muito difícil a pessoa se levantar. Dependendo do dano, dependendo do prejuízo, se torna extremamente difícil. Então, o ponto que eu quero que você preste atenção, são vários pontos, na verdade. Primeiro, a capacidade. Nós não estamos falando de gente pequena, nós estamos falando de um rei que parava para ouvir a direção dada pelo homem de Deus. A capacidade de parar. O homem de Deus alertava e ele era capaz de parar, ouvir e tomar as devidas precauções. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha poder, era poderoso, tinha o seu exército, armamentos bélicos poderosos, mas a sua confiança não estava no seu poder, no seu exército, nas armas que possuía. A sua confiança estava em Deus. Esse é o ponto. Por isso que Davi sempre dizia o seguinte: tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro bem presente, não tenho outro bem além de ti. Quer dizer, não existe nada que eu confie além do Senhor. Não importa o que eu tenha, mas não existe nada que eu confie. Então, não prevalecia na vida dele os recursos, e sim a direção que Deus dava através do homem de Deus. Posso repetir? Não interessava os recursos, não importava os recursos, e sim a direção que Deus dava. Porque recursos, muita gente não é falta de recursos, de tecnologia, nós temos à nossa disposição, geralmente, a grande maioria tem a mesma disposição, quase todos os recursos estão à disposição de todos. Mas por que na vida de uns nós não vemos o mesmo resultado que na vida de outros? Qual é a questão? Qual é o ponto? E eu vou te falar qual é o ponto. Inclusive na igreja, eu vou te falar qual é o ponto definidor. Na vida de alguns, tudo está relacionado ao peso que a palavra tem, ao crédito que a palavra tem, as mensagens, os direcionamentos, as revelações, as promessas têm. Uns, a palavra é lei na vida dele. Ele faz ou deixa fazer, toma decisão ou deixa tomar com base na palavra. Outros dizem assim: não acho que é bem assim, não concordo com isso, não acho que é dessa maneira. E aí é que está o ponto. Por quê? É importante, mas não é tão importante assim para ser levado tão a sério. E é onde muitos têm falhado, fracassado, caem em armadilhas. Porque ignoram o que não pode ignorar. Então,
as mensagens muitas vezes elas chegam de duas formas para nós. Ela pode chegar em forma de promessas, causando um impacto, trazendo uma alegria muito grande ao coração da pessoa, aquilo entra de forma poderosa, impactando, motivando, mas também tem aquelas mensagens que ela chega causando um calafrio. Ela vem ao encontro, assim, é um alerta, ela vem de encontro, ela confronta conosco, ela vem como uma advertência, causa um desconforto, causa um calafrio. Eu não posso ignorar quando acontece isso. Por que que eu não posso ignorar? Por quê? Volta no primeiro versículo, Deus está falando o tempo todo, certo? Então eu vou te falar assim, quais são os meios que Deus fala? Esse é um, correto? Amém? Essa é uma forma. Essa é outra forma. Às vezes você vai ouvir Deus falando com você, diretamente falando aos teus ouvidos. Outras vezes você vai escutar Deus falar na tua consciência. Fala diretamente ao teu coração. Usa uma pessoa para falar com você. A consciência, você sabe que a sua consciência, ela é juiz, ela é árbitro. Por isso você nunca pode ignorar a sua consciência. Muitas vezes Deus está se comunicando. E nós precisamos discernir o que Deus está falando, alertando através dessas mensagens. Por quê? Muitas vezes é ignorado. E aí, quando é ignorado, eu não posso reclamar. Porque, às vezes, até aquela mensagem que ela chega causando um desconforto dentro de nós, eu não posso ignorar. Porque essa mensagem é uma proteção, é o cuidado de Deus conosco. É Deus nos guardando de ciladas, de armadilhas, de situações que elas estão vindo. Aí muitas pessoas ignoram. Ao contrário do que nós lemos aqui, do rei de Israel tomava suas precauções. Espera aí, o homem de Deus falava, o que ele fazia? Investigava. Opa, tem gente que ele ouve uma palavra, ele já rejeita a palavra. Eu devo parar e falar assim, espera aí, causou algo aqui, eu ouvi essa mensagem, deixa eu examinar, deixa eu investigar, porque Deus está falando comigo. Se Deus está falando, é porque Deus quer me guardar. Porque quantas vezes, todos os dias tem situações, como é que o diabo ele trabalha para nos causar danos? Ele usa pessoas, ele usa situações. Deus está guardando o tempo todo. Se você puxar hoje, se alguém tivesse acesso aí, seja aos hospitais, ou talvez aí a emergência, quantos acidentes você acha que aconteceu hoje em São José do Rio Preto? Tem noção ou não? Mas se você puxar, você vai se surpreender. Quantos acidentes aconteceram hoje? Você já parou para pensar quantas ciladas nós somos guardados diariamente? Ciladas de acidentes? Ciladas de maldade, de assaltos? Ciladas malignas, muitas vezes de setas de enfermidade, ciladas de pessoas mal intencionadas. Nós somos guardados o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo
protegidos pelo Senhor. E nós precisamos aprender. Eu falava hoje pela manhã, outro dia alguém chegou assim para mim: bispo, ora por mim. Eu falei: por quê? Bati o carro mês passado, bati de novo, e esse mês eu bati de novo. Eu falei: tem algo muito errado. Primeira coisa que eu perguntei: você levanta cedo e sai pela manhã, na correria, sempre atrasado, sai naquele atropelo? Falou: sim. Então você já começou errado seu dia. Porque aquele momento que você, seja aqueles 5, 10 minutos que você levanta e diz: Senhor, obrigado por mais um dia, eu te agradeço por mais uma manhã, por mais um dia, por mais uma oportunidade, vou sair para trabalhar agora, Senhor. Passa do teu sangue do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, acampa os teus anjos ao redor do meu veículo, guarda, livra de todo mal, demônio de acidente, problemas mecânicos, cobre-me com teu sangue, me leve em paz, me dê um dia abençoado e tal. Primeiro, essa oração, já parou para pensar quantas ciladas estão sendo desarmadas? Já parou para pensar que muitas vezes, esse tempo que você acha que você está atrasado, quantas situações que às vezes parece que aconteceu uma coisa, um atropelo, e foi um livramento do Senhor? Porque se você passasse ali naquele momento, naquela hora, quantas vezes você já passou num lugar que você falou assim, ou já aconteceu com você, seja numa viagem, ou seja aqui na cidade, que você, sei lá, atrasou, ou aconteceu alguma coisa que você, as coisas não aconteceram dentro do período, do horário que você queria, da maneira que você queria, o trânsito, algo que te enrolou, algo que aparentemente atrasou, e quando chegou ali na frente tinha um acidente, e você nem discerniu que naquele horário era para você estar passando ali naquele momento. Já prestou atenção nisso ou não? Sim ou não? Às vezes, uma situação que vem, eu falo, se a Bíblia diz, faz 2 dias que eu acordo, a primeira coisa que vem à minha cabeça, e 2 coisas que acontecem, né? Eu não tenho o hábito de olhar no celular, mas quando eu abro o meu celular e olho no meu celular, 2 dias consecutivos, dá Romanos não, ó, como é que eu sou de fé, né? Dá 8:28, aí eu já imediatamente eu transfiro para Romanos 8:28. O que é Romanos 8:28? Não sei, bispo. Está sem bala na agulha. Se for para a guerra sem bala na agulha, o que você vai fazer? Vai matar quem? Vai atirar em quem? Palavra é espada. A única arma de ataque é a palavra. Cadê? Quero bala na agulha. Cadê? Você tem bala na agulha aí? Diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: em todas as coisas Deus age em favor daqueles que o amam. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Isso aí, esse versículo, ele tem que ser uma lei para você. Todo o tempo, você tem que ter ele com você. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas, não estou entendendo, mas todas as coisas cooperam. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Deus age em todas as coisas para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Todas as coisas. Então, porque se nós acreditamos nisso, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquilo que parece que está errado, está contribuindo para o meu bem. Quem está entendendo? Tem coisas que, se der certo, poderia ser uma grande armadilha para você. Quando a gente amadurece na fé, a gente para de questionar coisas. É mais ou menos assim, às vezes
A gente, com os olhos naturais, a gente olha para determinadas coisas, a gente fala assim: nossa, mas eu estou sofrendo um prejuízo grande, porque aquele negócio seria maravilhoso para mim. Será que seria realmente maravilhoso, ou seria um problema muito maior para você, seria um prejuízo muito maior para você? Que você hoje enxerga só o natural, mas Deus está te protegendo de algo que você não está enxergando, de algo que você não está sabendo, porque ia lhe causar um dano muito maior, um prejuízo muito maior lá na frente. Então, melhor que Ele te livre agora. Quem está entendendo isso? Então, nós precisamos, primeiro, a palavra ela tem que ser lei para nós. Se a palavra, o crédito que eu dou à palavra é o crédito que Deus dá a mim. A palavra ela tem que ser lei. Eu acredito nela, porque muitas vezes a gente acha que, eu estou sofrendo um prejuízo. A Bíblia, quem confiou em Deus nunca teve prejuízo. Por que nunca teve prejuízo? Porque a Bíblia diz que Deus restitui até os anos perdidos, os anos que foram consumidos. Então, que prejuízo você tem se Deus restaura anos? Se Deus restitui os anos perdidos? A mulher, a sunamita, quando na direção de Deus, Deus disse: sai dessa terra porque vai vir fome, eu quero te poupar dela. A fome veio, ela ficou 7 anos fora. Quando ela voltou, Deus fez com que restituíssem a ela todas as suas propriedades e os 7 anos que ela deixou de plantar e colher. Então, qual é o prejuízo? Amém? Todo o processo que a gente passa, diga essa palavra: processo. Então, preste atenção nessa palavra. Eu acredito muito em processo. O que é processo? Às vezes tem situações que nós passamos, que nós olhamos como um grande problema, uma grande luta, mas na verdade é um grande processo. É um processo de preparação, é um treinamento, é o treinamento da sua fé. Porque se você não confia em Deus hoje em coisas pequenas, você vai confiar amanhã em coisas maiores? Se você não usa a sua fé para coisas pequenas hoje, você vai usar a sua fé para coisas maiores amanhã? Não vai. Tudo na vida é processo. Quando José passou por toda a luta que ele passou, foi vendido como escravo, era processo. Quando ele foi para a prisão, era processo. Quando Davi estava cuidando de ovelhas, lutando, dando a vida por ovelhas, lutando com o leão, com o urso, era processo. Deus estava observando aquilo. Como é que Deus, às vezes a gente acha que o que Deus está observando são as grandes batalhas que nós enfrentamos diante das pessoas, o público nos vendo, nos assistindo. Não, pelo contrário, seu treinamento é no oculto. Seu treinamento é quando ninguém está olhando para você. Seu treinamento é quando você está na sua vida privada, quando você tem as suas guerras internas, tem os seus desafios internos, você está ali na fé, você está lutando, você está guerreando internamente, você está usando a sua fé, você está se refugiando em Deus. Esse é o seu treinamento. Então, se você não passa pelo seu processo, quando vem uma notícia ruim para você hoje, quando você é pequeno, porque você acha que notícia ruim só vem agora, notícia ruim não vem amanhã. Nós estamos falando aqui, um rei de uma nação, estava enfrentando as suas guerras, tinha seus adversários. Quanto mais você cresce, maiores são seus desafios, maiores serão seus inimigos. Quem está entendendo, por favor? E se enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quer dizer, quem está nos traindo? Tem alguém nos traindo? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Diga comigo: Deus tem informações que eu não tenho.
Mais uma vez, diga: Deus tem informações que eu não tenho. Olha que coisa incrível. Não existe traidor. É Eliseu. É Eliseu que Deus revela até o que o Senhor fala no seu quarto. E ele leva ao rei de Israel. Isso é muito forte. Porque Deus está nos guardando o tempo todo. Deus está nos alertando o tempo todo. O problema é que muitos ignoram a voz de Deus. Depois, muitos questionam dizendo assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? A resposta é: onde você estava para Deus falar com você, ou o que você fez com os direcionamentos que Deus te deu? Será que realmente Deus não falou com você, ou você ignorou e fez do seu jeito? Seja sincero agora. Seja verdadeiro. É assim, por que nós precisamos, olha como nós precisamos tratar com seriedade isso. Será que muitas vezes ele não diz assim: não tome essa direção, não faça dessa maneira, não haja assim, e você ignorou? Seja verdadeiro. Deus está falando o tempo todo. E sabe por que muitas vezes Deus permite? Para a gente nunca mais ignorar o que Ele fala. Por quê? Nós precisamos aprender a ser sensíveis à voz do Senhor. Por isso nós precisamos de um alto nível de intimidade e relacionamento com Deus, discernir o que Ele está falando conosco. Porque nós aprendemos uma coisa. Diga comigo: antes de promessa, tem a direção. Sempre na Bíblia, junto com a promessa, tem a direção. O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Que atitude eu devo tomar? Há momentos que nós pedimos coisas para Deus, mas nós não estamos prontos. Não é que não é para nós. Não é que não é para você. Não é o momento. Nós não estamos prontos para aquilo. Por isso que aí eu preciso ter a maturidade para dizer: Senhor, então me ajuda a amadurecer, me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir. Outras vezes Ele vai dizer: não é para você. Por quê? É como um filho. Tem filhos que ele ainda não tem maturidade para que nós possamos confiar determinadas coisas nas mãos deles. Ele ainda não tem discernimento. Você não chama Deus de pai? Sim ou não? Chama? Então você é filho. E o que nós precisamos aprender? Jesus disse assim, se você pede pão, Ele vai te dar uma pedra? Se você pede peixe, Ele vai te dar uma cobra? Ele vai te dar uma serpente? Ou um escorpião? Ele diz: se vós, apesar de serem maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens a todos aqueles que lhe pedirem. Então, espera aí, se eu pedir, Deus não deu, inclusive isso cabe como discernimento para você entender, que Deus dá bem, Deus não dá mal. Por isso que você tem que saber o que é bom e o que é ruim.
inclusive para rejeitar e combater aquilo que você sabe que é mal. Deus dá o bem. E se ele não respondeu, porque eu não estou pronto. E eu preciso ter maturidade para isso. Então me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir, me ajuda a amadurecer. Eu quero estar pronto. Quem está entendendo, por favor? Então vamos lá. Qual é a primeira parte dessa mensagem? O que eu trouxe até agora? Hã? Deus está o tempo todo falando. Ele está alertando. Qual que é o ponto forte aqui? Deus usava o profeta para falar ao rei. Ó, tem esse lado ali, não passe por lá. Não vai que tenha. O rei da Síria armou emboscada. O que ele fazia? Observava, investigava e tomava as devidas precauções. Prudência. Diga a palavra comigo, prudência. Era prudente. Você sabe que esse é o ponto forte de Davi, né? A Bíblia diz que Deus era com ele porque ele se conduzia prudentemente. Como é que era o prudentemente? Não fazia nada sem consultar Deus. Ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu que a tropa com os cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, que faremos? Quer dizer, se eu mudar essa tradução, disse assim: estamos perdidos, estamos cercados. Aqui é um outro ponto que nós vamos entrar agora. Diga comigo, ó, sem visão o povo perece. A Bíblia diz isso, sem visão o povo perece. Se faltar visão, vai perecer. A visão do homem natural, ele não consegue ver o mundo espiritual. Ele vê tudo de forma natural, só o que está diante dos olhos dele. A visão do servo de Eliseu, quando ele viu um exército que cercou a cidade. Primeira coisa que ele já visualizou, ele viu a derrota, o fracasso, a destruição. Não tem saída, não há o que fazer, não tem para onde correr. Ai, meu Senhor! Visão natural. Não tem jeito, não tem saída, não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem para onde correr. O profeta respondeu: não tenha medo. Diga comigo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mas, meu Deus, como é que pode estar na mesma situação, um ver uma coisa, outro ver outra? Eliseu orou. Diga comigo, Senhor, abra os olhos dele, para que veja. Oh, meu Deus, olha isso, abra os olhos dele para que veja. Abra os olhos dele para que veja. Sabe aquela situação que você não tem saída, você não enxerga uma saída, você não vem e de repente, a gente ora, ou conversamos com alguém dirigido por Deus, vem aquela direção, é como se as escamas dos seus olhos caíssem, e o que você não enxergava, você enxerga com total clareza. Abra os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Diga comigo, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa incrível, a diferença da visão do homem natural para o homem espiritual. O homem natural enxergou, o homem espiritual enxergou a vitória, enquanto o homem natural já enxergou tudo perdido. É a mesma coisa
na entrada da terra prometida, caminha os 12 espias para espiar a terra, para ver como era a terra, para se preparar para tomar posse da terra. E aí entra lá, vê a terra, vê que é boa, vê o fruto, pega do fruto, mas vê o gigante. Os 10 enxergaram que não era possível, se viram como gafanhotos, não tem como entrar, não tem, Deus nos trouxe para nos fazer cair nessa terra. Aí 2 olham e dizem assim: opa, a terra é boa, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos pôr nessa terra. Isso é uma coisa que eu peço todos os dias. Eu quero assim, ó, sabe aquela oração que eu vou repetir já com você aqui, ó. O que ninguém está enxergando, eu quero enxergar. O que é difícil para a grande maioria é fácil para mim. Diga comigo, o que é difícil para a maioria é fácil para mim. Diga o que a maioria não enxerga. Diga, eu quero enxergar. Diga, eu quero ver. Eu quero visão ampliada. Diga, eu quero enxergar além. Diga, Senhor, eu quero enxergar além. Diga, eu quero enxergar de forma espiritual, com os olhos espiritual, porque o que a grande maioria não consegue, diga, eu vou conseguir. Essa é a palavra. Aí, o servo só vê o exército adversário. Eliseu já enxerga o mundo espiritual. Já vê aquele exército gigantesco, enorme, de carros e cavaleiros de fogo cercando. Ele olhou aquilo. Espera aí, o que é isso aqui? Isso aqui tem alguma fantasia para nós? Sim ou não? Não tem pessoas que vê o problema, o outro vê a oportunidade? Não tem uns que já vê a derrota e o outro enxerga a vitória? Sim ou não? O outro diz assim, não, esse é um problema gigantesco. O outro olha e fala assim, essa é uma oportunidade gigantesca. Israel inteiro enxergou, o exército de Israel inteiro enxergou um gigante. Davi enxergou só um incircunciso, que não tinha uma aliança com Deus e a oportunidade da promoção da vida dele. Isso é visão. Está entendendo ou não? Ó, deixa eu falar com amor com você, olha para mim. Ó, te amo, mas não tem fantasia. Se isso não entrar dentro de você, você fica aqui dentro, gemendo, padecendo, derrotado, fracassado, porque a tua visão ainda é natural. Você só enxerga as coisas de forma natural. Por isso, esse é o segundo passo. Deus fala, ó, tem uma palavra aqui para nós. Nós vamos orar. Orar para quê? Eu quero enxergar o que eu não tenho enxergado. Eu quero ver o que eu não tenho visto. Estava lá Ismael e Agar no deserto. Diga a palavra comigo, no deserto. Chorando porque acabou a água e acharam que era sentar e esperar a morte. O clamor do menino subiu aos céus. O anjo do Senhor aparece e diz: Deus ouviu a voz do menino. Abriu os olhos e enxergaram o poço, a fonte que estava ali. Diga comigo, abriu os olhos. Sabe aquela coisa assim, como eu não estava vendo isso? Como eu não estava enxergando isso? Estava ali. Estava ali. Abriu os olhos e viu. É isso que eu quero transferir para você. Quando todo mundo só viu o gigante Golias, o que eles enxergaram no gigante Golias? A morte. Enfrentar esse cara é a morte. O que Davi enxergou? Minha promoção. É minha oportunidade de sair dessa situação que eu estou, de me tornar um homem rico, ocupar uma posição poderosa e agir a fé que Deus colocou dentro de mim. Porque falar de fé é fácil, né?
40 dias, 2 vezes por dia, Golias humilhou o exército de Israel. Está escutando o que eu te falei ou não? Não, então vamos lá, deixa eu aperfeiçoar a minha palavra. Quem crê em Deus? Parabéns, o exército inteiro acreditava em Deus. Passou 40 dias, 2 vezes, 80 vezes sendo humilhados, e ninguém se levantou. E todo mundo confiava em Deus. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Sim ou não? Que tipo de fé eu quero? A do exército ou de Davi? Que tipo de visão espiritual eu quero ter? Essa é uma responsabilidade minha e sua individual. Falar nisso, está aqui hoje, nós temos a oração. Depois, se você quiser, 3 horas da manhã eu vou orar. Bispo, o senhor vai abrir igreja? Não, não vou abrir. Por que o senhor não vai abrir? Porque eu não quero orar com você, eu quero orar sozinho. Se você vier, eu vou me pegar orando com você e por você. De qualquer maneira eu vou orar por você. Está ali toda a nossa lista de oração. Mas eu quero orar sozinho. Sabe, eu quero esse momento com Deus sozinho. Eu vou estar orando por você, você vai estar aí. Mas é um momento que eu quero separar. Eu quero liberdade. Sabe? Sem estar com você. Porque eu posso pegar minha oração voltando para você, e não é só para você. Tem muita coisa envolvida nessa oração. E uma das coisas é isso. Me dê visão. Me ajuda a enxergar. Eliseu enxergou o que o jovem não enxergou. Eram 2 homens no mesmo lugar, na mesma realidade. Visão diferente, distinta. Davi enxergou o que um exército não enxergou. Está entendendo ou não? É isso que eu quero, é isso que você tem que desejar para você. Josué e Caleb enxergou o que os 10 e depois a nação inteira que voltou se contaminou por causa dos 10. Uns enxergaram os gigantes, os outros enxergaram, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra, independente de quem está lá. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Que visão é essa, gente? Está entendendo? É isso que nós temos que orar e buscar. Essa visão. Espírito Santo, me dê visão. Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais, me ajuda a enxergar com os olhos espirituais. Está aqui, ó. Por isso que essas declarações, diga assim comigo, diga, eu sou uma das pessoas mais abençoadas e bem-sucedidas que existe na minha área. Diga, eu sou a pessoa mais abençoada, mais vitoriosa. Eu sou excelente em tudo que eu faço. Diga, minha família é abençoada. Diga, o meu casamento é extraordinário. Diga, os meus filhos são poderosos. Diga, eu tenho saúde plena. Diga, eu tenho energia. Diga, eu tenho vigor. Diga, eu tenho vigor. Diga, eu tenho energia. Diga, eu tenho sabedoria, inteligência. Diga, eu tenho um alto nível de discernimento. Diga, eu tenho visão ampliada. Diga, eu tenho visão de futuro. Diga, o meu futuro é poderoso. Diga, eu tenho unção de prosperidade, de abundância, de crescimento. Diga, eu tenho visão. Visão de fé, visão espiritual. Diga, essa é a minha visão. Diga, o meu futuro é poderoso, é glorioso. Diga, o melhor tempo da minha vida. Diga, não está no passado, está no futuro. A Ele.
Nós precisamos investir tempo fazendo esse tipo de oração. Eu não sei qual é a sua situação aqui hoje. Talvez tenha pessoas que dizem assim: eu preciso de um milagre urgente. Eu preciso de. Eu estou endividado, eu preciso de dinheiro. Eu preciso da minha cura. Eu preciso da restauração. Eu vou dizer uma coisa para você: mais do que tudo isso, você precisa de visão. Sabe por quê? Porque se você não tiver visão, ainda que entre um dinheiro para você resolver o problema hoje, por exemplo, daqui a pouco você está passando por ele de novo. Você vai estar vivendo a mesma situação novamente. Isso em todas as áreas. Hoje eu atendi uma pessoa, essa pessoa passou por um relacionamento há muitos anos. Ela se uniu a uma pessoa que não estava na mesma fé que ela. Aí o que a pessoa fez? A pessoa começou a traí-la e se envolveu num outro relacionamento e abandonou ela. Aí, o que ela fez? Ela foi para um segundo relacionamento dentro do mesmo molde. Faltou visão? Sim ou não? Sim ou não? Aí ela chegou para mim e disse para mim assim, ela falou: semana aconteceu assim, 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 assim. Eu falei: não dá mais, então vamos separar. Eu disse: onde você conheceu essa pessoa? Ela me respondeu e disse assim: num bar. Ela falou: não, eu sei, não precisa falar, eu sei, mas agora já está feito. Eu sei que eu não precisava, que eu não devia ter metido em julgo desigual, eu sei que eu não devia ter casado com uma pessoa que não está na mesma fé, eu sei. Eu falei: então você já me poupou todo o meu conselho, né? Ela já deu tudo. Falei: obrigado, agradeço por me poupar palavras. Ela falou: mas agora eu preciso resolver. Falei: legal. Você viu como é que é? Não era mais fácil ter vindo perguntar antes? O que o senhor pensa disso? O que o senhor me orienta à luz da palavra? Eu ia dar um direcionamento. Não é verdade? Mas agora resolve aí o senhor. O senhor que sabe o que eu tenho que fazer. Aí eu falei: tá bom, então vamos consertar esse negócio. Eu falei: o que está acontecendo? Ah, está assim, 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 assado, assado. Eu falei: é um bom homem? É um bom homem. E você? Você é uma boa esposa? Acho que sim. Então já está tudo errado mesmo. Falei: está fácil de consertar. Ele é um bom homem? É. Você já parou para pensar que se você tivesse agindo como a palavra te ensina, esse homem já estaria junto com você, buscando a Deus, servindo a Deus? Por quê? Você diz que ele é um bom homem. É. Qual que é a linguagem do amor dele? Você sabe sobre a linguagem do amor? Já ouvi falar. Mas sabe quais são? Não sei.
Então, você já não está alimentando o tanque emocional dele, dando a ele aquilo que ele, como marido, precisa. E aí, você sabe qual é a linguagem do amor, né? Sabe? Quem não sabe? Ninguém. Também não vou falar, não é esse o culto mesmo. Perguntei se sabe, chacoalhou a cabeça. Falei, quem não sabe, ninguém levantou a mão, todo mundo sabe. Beleza. Sabe? Sim ou não? Vamos parar de ser orgulhoso na igreja? O orgulhoso, ele vai para o inferno também, viu? Vai lá. Sabe ou não sabe, gente? Hã? Não lembra de todos? Você só lembra o que é dela, né? Está vendo como é que é? Qual que é as 5 linguagens do amor? Quem sabe? Hã? Toque físico, tempo de qualidade. Você vai casar, cara. Você vai casar, tem que aprender. Hã? Ato, serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presente. Falamos 5 já? Falamos já? Então, o que significa isso? O que significa isso? É que, presta atenção, como é simples, nós precisamos usar a nossa inteligência para não errar. Você é carinhosa? Não, não sou. O seu marido, ele gosta, ele fica mais em casa ou no mundo? Ou na rua? Ele não sai, ele adora ficar em casa. Excelente, maravilhoso. Então isso mostra que esse homem, ele gosta de tempo de qualidade. Agora, o tempo de qualidade é tempo de exclusividade. Então, uma pessoa que gosta, que a linguagem do amor dele é tempo de qualidade, significa tempo de exclusividade. É o tempo que nós estamos juntos, dedicação. É um tempo que nós estamos investindo em nós, no nosso relacionamento. Entendeu? Quem gosta, a linguagem do amor é tempo de qualidade, palavras de afirmação, não vem com presentinho não, que não vai dar certo. Você entendeu? Eu trouxe esse presentinho para você. Eu não sei mais o que fazer, eu trago presente, eu tento surpreender, mas está ausente. Você entendeu ou não? Está ausente. Se é palavras de afirmação, você pode trazer o presente, mas você não faz um elogio. Você não fala, você está linda, você está lindo. Amor, você é incrível. O cara faz uma surpresa, nunca vem aquela palavra, olha que delícia, me surpreendeu, hein? E a linguagem do amor dele é palavras de afirmação. Está entendendo ou não? Aí o que acontece? A pessoa, vamos lá, nós somos praticantes de fé inteligente, não somos? Sim ou não? Aí você acha que eu vou botar a mão na cabeça, eu vou orar pela essa pessoa e repreender esse espírito de divisão na vida dela, esse demônio de separação da vida dela? Eu vou repreender a cegueira. Ajuda a enxergar, ajuda a entender. Que a pessoa vai dizer assim, eu estou me comprometendo, que eu estou orando, a pessoa fala assim, o bispo já botou a mão sobre mim, repreendeu a pombagira, Maria Mulã, Maria Padilha, repreendeu o inferno em todo, não saiu. Não sai. Está faltando visão, está faltando o espírito. Eu quero enxergar, eu quero atitude de sabedoria. Porque sem visão o povo perece. Sem visão perece. Então, começa assim, uma coisa é a pergunta é como o exemplo que eu estou te dando. A
pessoa fala assim, já sei, já fiz tudo errado, não devia ter feito assim, não devia ter casado, não casei com a pessoa na mesma fé, não está no mesmo espírito. Que a pessoa ainda falou assim, não sei para que você vai na igreja, não sei o quê, e agora o filho, não, aqui dentro eu não quero não, eu também vou levar ele na minha igreja. Ele nem vai à igreja, mas agora ele vai só para levar o filho, só para pirraçar, entendeu? Então eu sei que eu já fiz tudo. Mãe, uma coisa é você fazer uma escolha errada, agora você vai continuar errando. Então vamos acertar agora. O erro já foi feito, então vamos agora corrigir. Vamos daqui para frente. Vamos usar a inteligência. A palavra tem direção para tudo. A Bíblia não diz, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus? Sim ou não? O erro está aí. Por que muita gente está errando? Por falta de conhecimento. Por isso que eu não posso ser mais uma pessoa sem conhecimento. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, diga comigo, ele orou. Olha que oração, olha que coisa incrível. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra para... A primeira oração foi para quê? Foi para quê? Não, me ajuda, gente. Se vocês não estiverem prestando atenção, eu vou falar amém, você já entendeu tudo, Deus abençoe, vai para casa. A primeira oração foi para quê? Abriu os olhos, certo? Olha a segunda. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, diga comigo, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia. Cega eles, Senhor. Cega, que eles não me vejam, que eles não me enxerguem, Senhor. Fere eles de cegueira, abre os olhos do menino, ajuda ele a enxergar. Agora, fere ele de cegueira, Senhor, não deixa me ver. Olha que oração. Senhor, fere os meus inimigos, fere de cegueira, cega os meus inimigos, cega aqueles que querem o meu mal. Senhor, cega o diabo, que ele não me veja. Aí ele arma uma cilada para você no quarteirão da frente, o Espírito Santo fala assim, vira nesse. Eu de vez em quando eu viro. Não sei porquê, deu vontade de virar. De vez em quando, eu estava falando hoje pela manhã, nem sempre eu faço o mesmo caminho. De vez em quando eu desvio o caminho. Proposital, bispo? De vez em quando eu resolvo. Então, prefiro acreditar que muitas vezes o Espírito Santo está dirigindo. Vira aqui. Fere. Essa é uma oração que muitos talvez não aprenderam a fazer. Guarda os meus, cega os inimigos, que não me veja, que não veja a minha família, que não veja os meus filhos. Guarde os meus, Senhor. Esconda, não deixe me ver, me esconda no teu abrigo, no teu esconderijo, debaixo das tuas potentes mãos. Não é uma oração poderosa? Sim ou não? Não deixa me ver. Porque tem gente, tudo que é de mal vê ele, né? Já viu ou não? Tudo dá errado na vida dele. Tudo. Tem tudo para dar certo, dá errado na vida dele. Tem tudo para fluir, não flui, dá errado. É como se atraísse. A oração é para isso. Olha, quanto discernimento. Espera aí, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Mas também, Senhor, cega os meus inimigos. Cega o mal, cega o diabo, que ele não tenha olhos. Isso aqui foi tão incrível que diz assim, Eliseu lhe disse, este não é o caminho, esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Eliseu foi conversando com eles, eles nem se perceberam, nem viram que era Eliseu que estava conversando com eles. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos do rapaz, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, tudo oração, diga comigo, então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando os olhos deles foram abertos, eles estavam lá no território do povo de Deus, já cercado. Quando o rei de Israel
os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco? Ordena que lhes sirva comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes, diga comigo, então o rei preparou-lhes, o quê? O quê? Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Diga comigo, assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Acabou a guerra. O que você acha que eu fiz com essa mulher hoje? Eu abri isso aqui e li para ela. Falei, está em guerra lá? Tá. Falei, faz um belo banquete para ele, sirva a ele, faz um grande banquete para ele, e sirva e muda a tua maneira de agir. Acabou a guerra. Sabe o que é isso? Eles podiam ter feito mal aos inimigos, não fizeram. Fizeram o bem. Pode ser um inimigo, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seus pais. Faça o bem. Dê um banquete a eles. Abençoa a vida deles. Vai acabar a guerra. Isso é um ato de fé. Está entendendo ou não? Abra os olhos, fecha os olhos dos inimigos. Abra os olhos espirituais, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Cega os meus inimigos. Aliás, alertas. As palavras de alertas. O que eu faço? Precauções. Não posso ignorar. Que Deus está falando o tempo todo. Atento às direções. Eu preciso estar atento às direções. Por que o rei não caía em ciladas? Porque estava atento às direções. Não caía em cilada. O papel do diabo é armar cilada. O seu é não cair. Ele não vai parar de armar cilada. Mas aí a gente caía, outra história. Não é verdade? Vai chegar um momento que cansa, que ele vai falar assim, larga para lá, isso aí não adianta. Né? Ele vai falar, não, eu armo um monte para esse cara, nunca cai, essa mulher nunca cai nas armadilhas que eu... Não, vou para outro. Abra os meus olhos, cega os inimigos. E agora? Como é que cessa a guerra? Para quem você tem que servir um banquete? Quem que você tem que abençoar? Para quem você deve fazer a sua oração? Que a Bíblia ensina sobre isso. Ore pelos seus inimigos. Faça o bem a quem te fez mal. Isso é curativo, isso é libertador. Isso é poderoso. Isso é visão. Aquela atitude fez com que cessasse a guerra. Acabou a guerra. Não tinha mais guerra. Pagou o mal com o bem. Eles foram para matar, estava perseguindo, era inimigo do rei de Israel e estava perseguindo Eliseu. Deus colocou o inimigo lá dentro do território deles. O que eles fizeram? Devo matar eles, meu senhor? Falou, não, serve um banquete para eles e manda eles embora. Acabou. Isso talvez faça parte agora, eu sei que causou um calafrio na sua barriga agora. Causou ou não causou? O que eu falei? Tem mensagens que é para nossa proteção, para nossa vitória. Causa um calafrio, mas não ignore.
Não ignore que aí pode estar o fim da guerra. Aí pode estar o fim da dor, do problema, da humilhação. É justamente aí. É mensagens que não podem ser ignoradas. Fique em pé, por gentileza. De uma forma ou de outra, repita isso aqui comigo, diga fé. O que ela faz? De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. A fé faz a guerra cessar. Seja capaz de fazer uma oração por quem tem te feito chorar. Seja capaz de fazer uma oração por quem tem te afligido. E você vai ver Deus agir, a guerra vai cessar. Feche os seus olhos, por gentileza. Tem várias direções para nós aqui hoje. A primeira delas é: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora as pessoas não prestem atenção, Ele está falando. Não ignore nenhuma mensagem, nenhuma direção. Seja como o rei de Israel, que cada mensagem, cada alerta, ele examinava, ele investigava e tomava as devidas precauções. Por isso não caía numa armadilha sequer. Deus livrava de todas as armadilhas, todas as ciladas. Mas o mais importante aqui hoje, vamos orar para que Deus abra os nossos olhos. Vamos orar para que Deus abra os olhos espirituais. E você vai enxergar coisas que você nunca enxergou. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai discernir coisas que você nunca discerniu. Você vai ser como Davi, quando todo mundo está enxergando só o gigante, você está enxergando a vitória, a grande oportunidade, sua promoção. Você vai ser como Josué e Caleb, quando todo mundo está dizendo, o Senhor nos trouxe aqui para cair nesse deserto. Você está dizendo, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa terra, terra que mana leite e mel, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Você vai ser como Agar e Ismael, que estava lá no deserto, achando que ia morrer, e Deus abriu seus olhos e enxergaram a fonte, beberam daquela água, e recobraram as suas forças, o seu vigor. Você vai enxergar o que a grande maioria não enxerga. Você vai ser como Eliseu, enquanto o servo estava enxergando, tudo perdido, o exército enorme, ou seja, a derrota, o fracasso, a morte. Ele estava enxergando aquele exército enorme de carros e cavaleiros de fogo. Peça a Deus visão espiritual. Peça a Deus, abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos espirituais, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, Senhor. Amplia a minha visão, Senhor. Amplia, porque você com a visão ampliada, seus olhos abertos, você vai enxergar coisas que você nunca enxergou antes. Você vai discernir coisas que você nunca discerniu. Então, peça a Deus agora, ore e diga, Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos espirituais, eu quero visão, Senhor, eu quero visão de futuro, eu quero visão, Senhor, eu quero visão
Senhor, da minha vida abençoada, o futuro abençoado que o Senhor tem. Eu quero visão para fazer as escolhas certas. Eu quero visão para tomar as decisões certas. Eu quero visão, Senhor, para ter mais acertos na vida do que erros. Eu quero visão, Senhor, para resolver a minha vida de uma vez por todas. Eu quero visão, Senhor, para crescer. Eu quero visão para avançar. Eu quero visão, meu Deus, de futuro. Eu quero visão, Senhor, visão de uma família extraordinária, de uma família restaurada, transformada. Eu quero visão, Senhor. Eu quero aquilo que eu declarei aqui: filhos abençoados, filhos poderosos, homens e mulheres de Deus, poderosos, libertos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero visão, Senhor. Abre os meus olhos, abre os olhos do meu entendimento, abre os meus olhos do entendimento, abre os meus olhos do entendimento e me dê visão, Senhor. Eu não quero ser um cego de entendimento. Eu quero enxergar o que a grande maioria não tem enxergado. Eu quero ver o que a grande maioria não tem visto. Eu quero enxergar, meu Pai, oh meu Deus, aonde as pessoas só vê problema, eu vejo solução. Aonde as pessoas veem a morte, eu vejo vida. Aonde as pessoas veem o caos, eu vejo abundância. Eu quero visão, Senhor. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. Eu quero visão, Senhor. Eu quero visão, eu quero um alto nível de discernimento, Senhor. Eu quero, abra minha visão, abra minha mente, abra o meu entendimento. Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então diga a Deus: Senhor, eu quero essa visão. Eu quero enxergar o mundo espiritual. Eu quero ver o que a grande maioria não tem visto. Eu quero visão, Senhor. Me liberta de toda cegueira. Me liberta, meu Pai, de toda falta de visão. Me liberta, meu Pai. Me liberta, meu Deus. Peça a Ele. Não abra os seus olhos. Você sabe qual é a função do diabo? Coríntios diz que ele cegou o entendimento. Uma pessoa cega de entendimento, ela não consegue entender nada. Por isso que é uma escolha errada atrás da outra. Porque ela não enxerga. Ela é sem entendimento, sem discernimento. Não deixa ele te cegar. Deus está pronto a responder a sua oração. O cego Bartimeu, por conta da cegueira, ele vivia todos os dias de forma humilhante, mendigando à beira do caminho. Quando Deus abriu a sua visão e ele passou a enxergar, aquela vida de humilhação chegou ao fim. Por isso que eu estou falando, cegueira de entendimento. O cego de entendimento é uma escolha errada atrás da outra. Não tem discernimento. Que Deus abra o seu entendimento, que você enxergue, que você consiga ver o que você não tem visto. Essa é uma oração que eu te aconselho a fazer do fundo do seu coração, com a sua alma. Que a partir do momento que você enxerga, acabou. Vai acabar a humilhação, vai acabar a vergonha, vai acabar a miséria, a escassez, vai acabar a sua dor. O Senhor diz: sem visão, o povo perece. Então fala com a tua alma. Diga a Deus: eu quero enxergar. Eu quero ver tudo que eu não tenho visto. Abra os meus olhos. Abra os olhos do meu entendimento, Senhor. Me ajuda a enxergar. Abra os olhos da fé. Eu quero ver
que a grande maioria não consegue ver. Eu quero enxergar. Quando o cego chegou até Jesus, que veio gritando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse: o que você quer que eu te faça? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Eu quero. Então não adianta ficar clamando por misericórdia sem falar o que você quer. Não adianta ficar assim: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Não, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero visão, visão ampliada, visão de futuro, visão para fazer as escolhas certas, visão, Senhor, para enxergar a minha fonte, beber da água que eu não tenho conseguido beber. Eu quero visão para conduzir minha família, eu quero visão para conduzir o meu casamento, eu quero visão para conduzir os meus negócios, eu quero visão, Senhor, eu quero visão para fazer as escolhas que serão bênçãos na minha vida. Eu quero visão. Faz essa oração com a tua alma. Eu quero visão, Senhor, me dê visão, me ajuda, Senhor, me ajuda, abre os meus olhos. Senhor, eu estou hoje aqui como cego. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Diga a Ele, diga: eu quero ver, Senhor, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos, ajude-nos a enxergar, que nós sejamos um Davi no meio do exército, que nós sejamos um Josué, um Caleb, oh meu Deus, no meio da multidão, que nós sejamos, Senhor, como Eliseu, que enxerga o mundo espiritual, que vê a tua glória, que vê a tua grandeza em meio ao caos. Abra os olhos da tua igreja, Senhor, abra os olhos do teu povo, Senhor, abra os olhos dela, Senhor, abra os olhos dela. Que nós não sejamos como Geazi, que não sejamos como o cego, que já enxergou o caos, que já viu tudo perdido. Não, que nós sejamos Eliseu, que vê o exército celestial, que vê o mundo espiritual, que já enxerga a vitória, que já enxerga a grandeza do Senhor. Abra os olhos dela, Senhor, abra os olhos dela, Senhor, abra os olhos dela. Abra, Senhor, unja a mente dela, unja, Senhor, o entendimento dela. Toca agora, Senhor, trazendo clareza, trazendo visão, trazendo discernimento, visão para conduzir a vida, visão para conduzir a família, o casamento, para fazer as escolhas certas. Oh meu Deus, traga a ela essa unção, meu Pai, que liberta, que cura, que restaura. Traga a ela, Senhor. Fala com Deus e diga: Senhor, cega os meus inimigos, Senhor, cega aqueles que querem o meu mal, Senhor, cega, meu Deus, cega aqueles que vêm para causar dano, cega, meu Pai, que eles não enxerguem a minha casa, que não enxerguem a minha família, que não enxerguem os meus filhos, Senhor, que não enxerguem os meus. Cega, meu Pai, cega, meu Deus, cega aqueles que querem o mal, as más companhias dos meus filhos, Senhor. Cega, meu Pai, cega que eles não os vejam, meu Deus. Cega, Senhor, cega, peça a Deus. Cega o mal, que ele não me veja. Cega, meu Pai, que ele não me veja, que o diabo não tenha visão para enxergar o que é meu, para enxergar o que é meu, a minha família, a minha casa, os meus filhos, o meu casamento, a minha empresa, os meus negócios. Cega, Senhor, cega. Ele pode passar por muitos lugares, mas ele não vai tocar no que é meu, ele não vai enxergar o que é meu. Em nome do Senhor Jesus, cega, Senhor, cega aqueles que querem o mal. Cega, meu Pai, cega as influências malignas. Cega, meu Deus, cega. O Senhor respondeu à oração de Eliseu. O Senhor é o mesmo, o Senhor faz as mesmas coisas, o Senhor faz hoje, meu Pai. Cega, meu Deus, cega. Abençoe, Senhor, abençoe aqueles que têm se feito nossos inimigos. Abençoe as pessoas que muitas vezes falam mal,
nos atacam, desejam o nosso mal. Abençoe, Senhor. Nós oramos por aqueles que têm se feito os nossos inimigos. Nós abençoamos a vida dessas pessoas. Eu oro, Senhor. Eu sei que essa mensagem, muitos estão em guerra, e essa mensagem vem como uma direção para cessar a guerra. E o Senhor quer que abençoe a vida dos que têm se feito nossos inimigos. Talvez esse é um marido, é uma esposa, é um filho, talvez seja da própria família, ou não, foram amigos que fizeram mal. Abençoe, Senhor, a vida dessas pessoas. Nós oramos por eles. Nós servimos o banquete para eles, Senhor. Nós servimos. Eliseu deu a direção ao rei de Israel para fazer um banquete para os inimigos, e ele fez. A guerra cessou. Que essa pessoa tenha a mesma fé para fazer um banquete a quem tem feito mal a ela, para abençoar a vida de quem tem feito mal a ela. E eu sei que a guerra vai cessar. A guerra vai cessar. Ouça o que o Espírito Santo fala com você. Tenha coragem. Manda um presente, manda uma mensagem, abençoa a vida da pessoa, e Deus vai agir. A guerra vai cessar. A guerra vai cessar. A gente precisa de fé para fazer isso, e a fé faz a guerra cessar. Em nome do Senhor Jesus. Tenha os teus olhos abertos hoje. Tenha os teus olhos abertos hoje. Que os teus olhos sejam abertos. Que Deus te dê visão. Acredite, Deus vai te fazer enxergar coisas que você até então não conseguia enxergar. Deus vai te dar discernimento de coisas que até então você não tinha discernimento. Tem coisas que vai vir a você, você vai dizer: como eu não vi isso antes? Como eu não pensei nisso antes? Como eu não enxerguei isso antes? E você vai saber que Deus abriu seus olhos. Deus abriu seus olhos e te fez enxergar. Enxergar o que você não enxergava. Enxergar a tua fonte. Enxergar o que vai trazer solução para a tua vida. Ele vai te dar uma visão ampliada. Pode tomar posse, porque o que vai ser difícil para muita gente será fácil para você. Viu? Será fácil para você, porque você tem visão. Você tem o favor de Deus sobre a tua vida. Eu abençoo a tua vida e declaro em nome de Jesus: os que estão enfermos do corpo sejam curados em nome de Jesus. Os que têm um problema de saúde, receba a unção de cura aqui hoje em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e profetizo a unção de cura penetrando no teu corpo, nas tuas células. Cada célula do teu corpo sendo regenerada, restaurada, restabelecida. Eu profetizo em nome de Jesus a unção de cura, a unção de milagres na tua vida. Receba a cura, receba a libertação. Você que estava com problema depressivo, angústia, tristeza, depressão, seja curado aqui hoje em nome de Jesus. Receba vida, receba alegria, receba vida no teu espírito. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba a unção que traz cura, livramento, libertação para você. Você que estava sem energia no corpo, receba a restauração do seu vigor,
a restauração da sua energia. Deus renova as suas energias, em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo tua casa, tua família. Eu profetizo restauração para tua casa, restauração para tua família, a libertação dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua família, o teu casamento. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro fluidez para a tua vida. Eu declaro portas abertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus portas abertas, fluidez. Eu declaro a unção de crescimento sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Receba visão, visão de futuro, visão de crescimento, visão para expandir, para crescer, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba o vigor, saúde, energia. Receba visão. Receba em nome de Jesus. Receba libertação. Você que estava dependente de medicamento, calmante, remédio para dormir, depressivo, antidepressivo, seja curado aqui hoje. Você não precisa mais disso. Em paz você vai deitar e vai dormir, porque só o Senhor te faz descansar em segurança. Seja livre aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Seja livre do vício. Seja livre, seja Ele em nome do Senhor Jesus. Seja livre do vício aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Seja livre. Eu declaro a tua libertação. Eu declaro em nome do Senhor Jesus força, força para se levantar, força para se levantar e dar a volta por cima em nome do Senhor Jesus. Receba, receba. Você tem força para se levantar. Você tem força para dar a volta por cima. Receba em nome de Jesus essa unção sobre a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro poder. Receba poder. Diga: eu recebo poder. Diga: eu tenho poder. Declare mais uma vez comigo. Diga: eu declaro, na minha área, eu sou a pessoa mais bem-sucedida que existe. Diga: eu sou cabeça. Diga: eu sou excelente em tudo que eu faço. Diga: minha família é abençoada. Diga: o meu casamento é extraordinário. Meus filhos são filhos abençoados, poderosos. Diga: eu tenho saúde plena. Eu tenho saúde. Eu tenho energia. Eu tenho vigor físico. Diga: eu tenho sabedoria, inteligência, um alto nível de discernimento. Diga: eu tenho visão de futuro. Diga: o meu futuro é poderoso. Diga: eu tenho unção de prosperidade, de abundância, de crescimento. Diga: eu tenho visão. Eu saio daqui hoje com visão, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse de visão. O que a maioria não enxerga, diga: eu enxergo. Eu tenho visão ampla, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu te abençoo. Receba essa unção, receba essa virtude, esse poder. Eu declaro sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus.